Todos e todas, que a graça, o amor, a misericórdia e a paz do nosso bom Deus esteja e permaneça conosco nesse tempo de encontro, de culto, onde nós queremos estar na presença de Deus, dos nossos familiares, também dos irmãos da fé, que aqui estão e que também estão em outros lugares nesse momento, se reunindo para celebrar. Que seja um tempo muito rico para cada um e cada uma de nós. E nós hoje estamos aqui reunidos em nome do Deus triuno, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero te convidar para juntos nos colocarmos em oração perante o nosso Deus, assim que você pode também, com toda a liberdade que o próprio Deus lhe dá, conversar com Ele, colocando a sua vida, a vida daquelas pessoas que você estima, diante do bom Deus. Oremos. Querido, eterno e bondoso Deus, chegamos em Tua presença, Pai amado, neste momento de encontro, de culto contigo e também com os nossos irmãos, familiares. Te louvamos e te bendizemos por esse dia de vida que nos concedes, pela oportunidade de aqui chegarmos, Pai, para esse tempo de encontro, de celebração, de aprendizado, de compartilhar, também de desafios que Tu, Senhor, pode também dirigir a cada um e cada uma de nós. Te agradecemos por esse tempo, por esse espaço, por este lugar. Também, Senhor, te agradecemos pela oportunidade de chegarmos mais longe, além desta comunidade, além da nossa família. Podemos chegar, Senhor, aos corações de pessoas que estão distantes e que podem também receber desta porção de celebração, de culto, de bênção que vem da Tua parte. Pai, nós Te louvamos porque podemos também nos encontrar aqui sinceros diante de Ti. Por isso, Pai amado, nós, com toda humildade, queremos Te pedir que Tu estejas nos perdoando. Estenda, Senhor, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, uma vez que temos falhado, temos pecado contra a Tua pessoa, contra o nosso semelhante, contra a Tua criação e contra nós mesmos, no que diz respeito aos Teus planos, projetos e dons dedicados pessoalmente a cada um e cada uma de nós. Temos falhado, Pai, temos pecado, temos errado o alvo que Tu estabeleceste para nós. Pedimos-te, Senhor, que pela Tua misericórdia nos reconduza ao Teu plano, ao plano original que tens também sonhado, planejado e executado sobre a nossa vida pessoal e comunitária. Senhor nosso Deus, certos de que Tu acolhe a nossa oração, também o nosso pedido, nós queremos nos alegrar e queremos, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos preencha, nos encha e também transborde em nós, para que assim nós também tenhamos a alegria, a disposição de irmos ao encontro daqueles a quem ofendemos ou temos dado pouca atenção ultimamente. Senhor, nós também pedimos que abençoes outros irmãos em outras comunidades, de outras denominações, que nesse instante também estão reunidos para um tempo de culto. Abençoe a liderança da nossa igreja, abençoe a liderança também política e administrativa
da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, para que eles também neste momento estejam sendo alimentados por Ti, pelo desafio, também pelo compromisso que assumiram. Por Cristo Jesus, colocamos tudo isso, Senhor, diante de Ti, e tudo mais que não lembramos ou não tivemos agora tempo para fazê-lo, que Tu também, Senhor, vá providenciando por Tua bendita providência. Por Cristo Jesus é que oramos. Amém. Tome o seu assento, por gentileza, fique à vontade. Nós cantaremos o primeiro hino com muito vigor, com muita alegria, o hino Castelo Forte. encontramos no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 até o verso 36. Eu faço a leitura, você pode
acompanhá-la ouvindo. Se quiser também abrir aí na sua Bíblia ou acessar no seu dispositivo eletrônico, também pode fazê-lo. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 até o verso 38, que assim diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Até aqui a palavra do nosso Senhor Jesus, palavra que é para a nossa salvação, e assim nós bendizemos e damos glória ao nosso Deus. Amém. O tema principal, queridos irmãos e irmãs, desta passagem bíblica, e que Jesus aqui está dirigindo essas palavras a crentes recém-convertidos do judaísmo clássico, aquele judaísmo tradicional, para essa nova caminhada que Deus está propondo a partir desta nova aliança. O tema principal é verdade e liberdade. Verdade e liberdade. Porque ele diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós compreendemos isso com clareza? Será que a gente, se nós estivéssemos hoje interagindo pessoalmente com Jesus, e Ele dissesse para nós: se vocês conhecerem a verdade, vocês serão verdadeiramente livres, será que nós entenderíamos isso com clareza? O que vocês pensam sobre isso? Bom, claro que Jesus teria que falar um pouco mais sobre isso, né? Assim, diretamente, só com esta expressão, talvez a gente não fosse entender bem o que isso significaria para a nossa vida. Pois bem, Jesus também falou um pouco mais sobre isso, né? Nem todo cristão, nem nós, talvez, consigamos compreender isso que Jesus está falando, e o mundo, de forma geral, muito menos consegue compreender com exatidão o que significa esta afirmação de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, ele parte de um pressuposto para afirmar isso. Ele parte de um pressuposto de que o conhecimento da verdade traz verdadeira liberdade. Qual é este pressuposto? Ele diz: se vós permanecerdes na minha palavra, sendo assim meus verdadeiros discípulos, então vocês vão conhecer a verdade, e esta verdade vos libertará. Então, antes de entendermos o que significa conhecer a verdade e com isso experimentar a liberdade ou a libertação que Jesus está dizendo, nós temos que olhar para a afirmação anterior de Jesus, quando ele diz: se vocês permanecerem na minha palavra, e se vocês permanecerem sendo meus verdadeiros discípulos, então vocês vão conhecer a verdade que liberta. Tem este pressuposto. Então, antes de nós falarmos qualquer ou usarmos esta afirmativa, e nós temos
ouvido esta afirmativa ultimamente, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, se esta expressão ela está se referindo a Jesus Cristo, a expressão de Jesus Cristo, então nós temos que nos dar conta de que devemos permanecer nas palavras de Jesus e sermos verdadeiramente seus discípulos e discípulas. Nós devemos notar que Jesus sempre tinha nas suas afirmações e também nas suas ações o horizonte da realidade espiritual e eterna. Vou dizer de novo, nós precisamos notar que todas as palavras, afirmações de Jesus, bem como as suas ações, sempre estavam no horizonte espiritual e eterno para Jesus. Quando Jesus falava do reino de Deus, ele falava de uma nova governança, com princípios divinos e eternos. Nós falamos isso todo culto e de vez em quando nas nossas orações. É bem provável que nós digamos assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Na oração principal que Jesus ensinou, Ele está nos ensinando a olharmos a realidade do mundo e a realidade eterna a partir dos princípios eternos. Ele ensina isso na oração principal, a mais básica para todo cristão: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais será acrescentado, diz Jesus. Em primeiro lugar, o reino de Deus, a sua justiça. Outra afirmação que ele faz: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Uma outra afirmação que ele faz, quando ele se encontra com a mulher samaritana, lá no poço de Jacó, ele diz: quem beber da água que eu forneço, jamais terá sede. Outra palavra que Jesus diz: não acumulem tesouros na terra, mas acumulem tesouros no céu. Então, em palavras simples que Jesus vai dizendo às pessoas que ele vai encontrando pelo caminho, quando ele está na beira de um poço, quando ele está conversando com as pessoas, ele quer conduzir as pessoas a uma nova visão, a um novo horizonte da realidade eterna. Jesus sempre apontava para a realidade celestial, a fim de que as pessoas pudessem viver debaixo do seu senhorio, buscando nele a verdadeira salvação, vivendo uma vida renovada. Nós vemos e ouvimos, naturalmente, muitos pregadores nos nossos dias. Isso também é a realidade de outras épocas, mas em nossos dias nós podemos constatar isso. Pessoas falando em nome de Jesus, apontando apenas para realidades terrenas, disfarçadas de espiritualidade muitas vezes, mas realidades terrenas, quando pessoas prometem, por exemplo, apenas prosperidade material, realidade terrena. Quando pessoas prometem apenas cura física, realidade terrena. Quando pessoas apenas apontam para princípios comportamentais, realidade terrena. Eu não consigo acreditar, queridos e queridas irmãos e irmãs, que Jesus tenha deixado a sua glória para vir aqui no mundo reforçar que nós devamos continuar na nossa realidade terrena.
Eu não consigo acreditar que Jesus tenha vindo dos céus, deixado a sua realidade gloriosa, para vir aqui no mundo dizer assim: continuem pelo mundo, pela realidade terrena, buscando os valores terrenos. Eu não consigo ver ele dizendo isso. Já folhei bastante a Bíblia onde Jesus está falando. Claro que permanecer nas palavras de Jesus e sendo verdadeiramente seus discípulos, discípulos autênticos, discípulos dedicados, conhecendo a verdade e sendo verdadeiramente, experimentando verdadeiramente esta liberdade, uma vida de renovação, não é uma tarefa tão fácil como navegar pelo mar só de pétalas de rosas. Vou afirmar isso de novo. Permanecer nas palavras de Jesus, sendo verdadeiramente seus discípulos, conhecendo a verdade, experimentando a verdadeira liberdade, vida renovada, definitivamente não é navegar no mar de rosas. Mesmo que Jesus esteja nos convidando a olharmos, a elevarmos nosso olhar para a realidade espiritual e eterna, divina, enquanto nós estamos neste mundo, nem tudo é perfeito, nem tudo é mar de rosas. Nós teremos que conviver com os espinhos. Nós teremos que conviver com as dificuldades deste testemunho. Porque não é diferente, não é outra coisa que Jesus está pedindo de nós, a não ser que permaneçamos nas suas palavras, sendo verdadeira, autenticamente seus discípulos. Não é outra coisa que ele está pedindo de nós. Então, dar este testemunho como cristãos é ter que conviver com os espinhos ao nosso redor. Pois, queridos e queridas, vocês terão que conviver com pessoas que vão enaltecer os valores terrenos, os valores do mundo. Você vai ter que ouvir isso. Você vai ter que conviver com essa realidade. E, por exemplo, quando alguém te identifica como cristão e cristã, talvez um olhar de cima a baixo, talvez uma expressão como ou um olhar de surpresa, como nos dias que eu recusei um troco errado, que uma pessoa estava me dando a mais, e a pessoa ficou assim e disse: ainda bem que tem pessoas honestas no mundo. Eu não disse: eu sou cristão, eu sou pastor, então não estou fazendo nada mais que a obrigação. Não disse isso. É minha obrigação. Minha obrigação. E não estou agora querendo dizer, não. Eu acho que todo cristão precisa ter atitudes assim. Mas você vai ter que conviver com pessoas que vão dizer: mas tu é trouxa. Você terá que conviver com pessoas que vão defender valores culturais, valores filosóficos, ideológicos, ecológicos, econômicos, políticos, de uma maneira que não desce, de uma maneira assim, e às vezes até usando a palavra amor no meio disso tudo. A gente precisa às vezes se manter firme diante de algumas posturas. O apóstolo Paulo disse: não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente,
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos e queridas, quando alguém disser para você que você é um cristão e por isso você é uma mente fechada, você é um cabeça dura, que você não aceita certas coisas, você diz pelo contrário: eu sou a pessoa mais cabeça aberta do mundo. Quando o apóstolo Paulo diz: não se amolde, não vos conformeis, significa não assuma a forma que estão lhe propondo. Não aceite sem questionar, não deixe que te coloquem numa forma, seja ela qual for. Inclusive a Bíblia diz assim: se outro evangelho for apresentado que não o evangelho, mesmo que seja em nome de Jesus ou em nome de Deus, se não for o evangelho de Jesus, as suas palavras, recuse. Não se deixe colocar dentro de qualquer forma, sem questionar. Então, quando o apóstolo Paulo está dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, nós podemos ser aquelas pessoas com a mente mais aberta, que de repente o mundo diz que não, mas essa realidade espiritual que está sendo apresentada por Jesus nos obriga a abrir nossa mente, nos obriga a olharmos também como Jesus olhou, a enxergarmos uma realidade como Jesus enxergou, não terrena em primeiro lugar, também, mas não em primeiro lugar. Certamente, você, querido irmão e querida irmã, ouvirá cristãos afirmando que a salvação só é encontrada dentro de determinada denominação. Alguém um dia disse para mim assim: pastor, a igreja luterana, para ser perfeita, só precisa ainda observar um item. Eu não vou dizer qual agora, mas foi o que me disse essa pessoa. Com isso ele quis dizer: a igreja que eu pertenço, que observa esse item, é perfeita. Então você ouvirá cristão dizendo: salvação só está dentro de determinada denominação, ou em determinada doutrina, ou em certos ritos, ou na observação de certos usos e costumes. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Ele. Eu acho que não, e agora eu estou bem no acho mesmo, no achismo. Eu acho que no céu não vai ter plaquinha. Este é o gramado dos luteranos, e este é o gramado dos católicos. Lá é a colina dos assembleianos, e lá estão os sabatistas, lá estamos, ali é só para os calvinistas. Eu estou bem desconfiado que não vai ser assim, porque Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos e irmãs, eu sei que estou pegando um pouco pesado, mas eu acredito que é assim. Decidir por uma vida cristã autêntica tem o seu preço, tem o seu custo. Ela custou, inclusive, a vida de muitas pessoas. Muitas pessoas foram mortas por defender e viver um cristianismo autêntico, assim como Jesus queria.
custou a liberdade para muitos outros. Muitos foram presos, privados da sua liberdade. Se você ler as páginas da Bíblia, você já vai encontrar várias histórias. Se você ler as páginas da história da igreja, você vai encontrar várias histórias. E se você ler os nossos dias, você vai encontrar várias histórias. Custou para muitas pessoas o desprezo, por querer ser verdadeiramente, autenticamente um discípulo de Jesus, que guarda suas palavras e que vive a liberdade que Ele concede. Lutero, um destes, que experimentou perseguição, privação da liberdade, desprezo da sua própria família, inclusive. Na sua reflexão, ele disse certa vez: ou você é dirigido por Deus, ou dominado pelo diabo. Ele falou isso de uma forma até um pouco mais agressiva. Eu aqui dei uma amenizada, né? Mas o que ele quis dizer é exatamente isso que eu disse aqui, que eu traduzi para as palavras de hoje. Ou você é dirigido por Deus, ou você é dominado pelo diabo. Há pessoas no nosso dia a dia, e em outros tempos também, que tentam viver alheios à realidade espiritual, à realidade eterna para a qual aponta Jesus. Eu já ouvi pessoas dizendo: eu sou agnóstico, ateu, respeito todas as religiões, não sigo nenhuma, mas respeito todas. Queridos, deve ser muito triste e angustiante viver sem esperança. Uma das qualidades de se viver segundo Jesus, viver com esperança. Viver com esperança em muitas coisas. Nós acabamos de cantar: se os bens eu perder, se a morte eu sofrer, que tudo se vá, Jesus conosco está, e o seu reino é a nossa herança. Ou a gente canta isso como Lutero cantou, ou a gente silencia isso, ou não canta mais. Ou a gente tem a coragem que este homem teve. Talvez não precisamos enfrentar as mesmas dificuldades que ele enfrentou, e é bem provável que não. E tomara que não. Precisamos enfrentar o que esse homem enfrentou, sua família enfrentou, e seus companheiros de luta enfrentaram. Mas se nós não pudermos cantar com o mesmo vigor que fez com que Lutero escrevesse esse hino e cantasse isso, então vamos repensar o nosso luteranismo, o nosso ser evangélico luterano, cristianismo corajoso, que não se amolda ao que nos é imposto, que não simplesmente se conforma com as formas que são nos impostas. Coragem de quem se entregou verdadeiramente a Cristo. Sabe o que Lutero disse uma vez sobre isso? Ele foi assim até jocoso, foi até brincalhão nessa forma de dizer, mas ele disse assim: se eu não entrar no céu por mérito próprio, nesse sentido ele está sendo jocoso, está sendo até um pouquinho irônico, ele diz: eu vou entrar pendurado no pescoço de Jesus. Ele diz, porque pode ser que Jesus diga assim: bom, esse penduricalho andou comigo aí a vida toda, vou levar ele junto então para o céu. De uma forma brincalhona, até
de certa forma, Lutero disse: eu vou andar com Jesus, de uma forma corajosa, de quem enfrentou, uma coragem de quem enfrentou injustiças dentro e fora das instituições. Porque às vezes a gente lá na vizinhança, né, a gente é de boa fama, a nossa fala é de bom tom, então a gente vai convivendo. Mas às vezes as dificuldades estão institucionalizadas, e aí pode ser que a gente tenha que enfrentar um pouco mais de vigor. Lutero teve que enfrentar dificuldades institucionais, não pôde mais ser professor, para não poder mais ensinar o que ele ensinava, não pôde mais congregar, porque lhe tiraram a autoridade sacerdotal, e por fim não pôde sequer participar de uma comunidade cristã, porque foi excomungado da igreja cristã. Mas ele ficou firme, corajosamente firme. Foi perseguido, e usando palavras atuais, foi cancelado. Ele sabe o que é ser um cancelado social, ou um cancelado institucional. O preço, né, outras coisas, foi expulso, ameaçado de morte, e tudo mais que a gente conhece da história dele. Por fim, queridos e queridas, o preço de ser um cristão, de continuar firme nas palavras de Jesus, dando testemunho, conhecendo a verdade que verdadeiramente liberta, pode ter um preço alto. Mas por que isso? Porque o bem envolvido não tem preço. O preço para nós pode ser alto, mas o bem envolvido não tem preço. Às vezes a gente até canta aqui na igreja, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Eu me lembro que é assim, né? E a gente diz: o que Jesus pagou foi um alto preço. Não tem preço naquilo que Jesus fez por nós. Aquilo que Ele fez pela nossa vida é um valor imensurável e incalculável. Então, se tivermos que pagar um alto preço para sermos cristãos verdadeiros, ainda assim, será ínfimo diante daquilo que foi feito por nós. Mas por outro lado, como eu disse antes, ser cristão e cristã é viver com esperança, é viver com a promessa de que nos está reservada a coroa eterna, preparada para aqueles que serão fiéis até a morte. É Jesus quem afirma isso: sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida eterna. Deus nos abençoe, queridos e queridas. Deus nos abençoe. Que Ele também nos fortaleça, para que a gente possa viver uma vida livre. Uma vida livre, sem a necessidade de sermos colocados em formas, sem a necessidade de termos que satisfazer uma porção de ritos, de costumes, de regras. Claro que viver uma vida cristã tem suas implicações, eu já citei elas, e elas estão muito ligadas ao enfrentamento que é o nosso testemunho, a nossa vida, o nosso jeito de ser, porque nós olhamos para além da realidade terrena,
as implicações disso podem gerar confrontos. Mas nós, como disse, alertou e nos convidou o apóstolo Paulo, de que nós respondemos o mal com o bem. E assim, nós podemos, quem sabe, imitar um pouco a Cristo, que até pregado na cruz, olhou com compaixão para aqueles que estavam olhando só para a realidade terrena. Quando ele diz: Pai, perdoa, porque eles não fazem ideia do que estão fazendo. Eles estavam apenas cumprindo ordens terrenas. Por isso Jesus olhou com compaixão. Assim nós também, precisamos desenvolver este olhar compassivo, onde nós queremos ser os promotores de paz, não de guerra, nem de encrenca, nem de desavença, mas vamos brigar para defender aquilo que são os valores eternos apresentados por Deus. Amém. Em nada ponho a minha fé, senão na graça. Queremos orar conforme aprendemos contigo, Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre.